Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sou Ivan Pereira, sócio e torcedor do Vasco com 71 anos de idade, que desde a infância acompanho a vida do clube sem nunca ter participado de grupo político interno. Hoje vou falar sobre a Sociedade Anônima do Futebol, lei recente que o Vasco pretende utilizar para sair do caos em que se meteu nas últimas décadas. Volto já. Não entendo por que as pessoas estão tão preocupadas com o futuro do Vasco. O clube chegou ao fundo do poço e agora todos estão alucinados com a possibilidade da instituição deixar de ser o famoso e tradicional Clube de Regatas Vasco da Gama. Esquecem que há 30 anos, pelo menos, o clube não é mais o que os seus fundadores imaginaram e idealizaram. Nem está perto disso. Virou chacota e ponto de referência para os piores times de futebol do Brasil. Segundo a imprensa e suas cruéis comparações, só o Grêmio, entre os grandes, persegue a marca do Vasco de 4 quedas para a segunda divisão. Como não acompanho a grande imprensa, só às vezes sou pego por manchetes como essa, prefiro desprezar o que vem dessa maldosa fábrica de slogans. Mas parece que a mídia adora bordões do tipo ó céus, ó vida, ó azar, daquele antigo desenho animado que, dependendo da idade, talvez você nunca tenha assistido. Mas revendo o nosso passado, com certeza nossos idealizadores também sofreram quando o Clube de Regatas adotou o futebol como novo esporte. Com certeza muitas discordâncias houveram e muitas cisões também, mas o Vasco seguiu em frente. E certamente esta não foi a única transformação pela qual o Vasco passou. Porém, independentemente das transições, o clube prosseguiu em direção a seu futuro. E certamente muitos outros desafios enfrentará e muitas outras mudanças se sucederão e certamente o clube continuará seguindo seu caminho, porque isso se chama renovação. O Vasco nunca temeu inovação e modernidade. Sempre foi tradicionalmente arrojado e transformador, sem abandonar princípios tradicionais e conservadores que, associados a boas crenças, nunca saíram de moda. Certo é certo, bom é bom, errado é errado e mal é mal. Isso nunca mudou. Então, por que temer o futuro? Infelizmente, o torcedor, sócio ou seguidor do clube sempre teve uma desconfiança quanto ao futuro. Tudo isso por conta dos muitos anos ou décadas de más administrações, que nunca incentivaram o vascaíno a pensar com otimismo. Eu estou quase pensando como aquele velhinho da piada que gritava "Vida longa ao rei!", quando o rei desfilava pelo reino e todos o vaiavam. E quando perguntado por que fazia isso, já que o rei maltratava o povo, ele dizia: o avô dele era ruim e o pai dele veio a ser pior. Agora ele é pior que o pai e com certeza o filho será pior que ele. Portanto, vida longa ao rei. O Vasco segue o mesmo rito. Cada presidente que assume consegue deixar o clube pior. Por isso, ou a governança do Vasco muda, ou prefiro que nem haja mais eleição. E como já estou com 71 anos de idade e não sei quantos anos tenho pela frente, prefiro uma ruptura, uma mudança inconciliável com as administrações que os candidatos atuais oferecem. Como dizia meu avô, não adianta preservar o mesmo prato de merda e mudar só as moscas que circulam ao redor. Por isso, jovens, que me perdoem, mas se vocês ainda têm esperança em algum Messias, eu prefiro acreditar numa sociedade anônima. Prefiro acreditar em uma mudança que acene com novos ares e que as promessas sejam técnicas e científicas e passem por análises de especialistas em desempenho empresarial, como ocorre com as empresas normais. Posso apostar que se o futebol do Vasco se transformar em uma sociedade anônima, os abutres que sobrevoam em busca de um pouso sobre um conselho do clube ou uma vaga na direção mudarão sua rota. Quero que os clubes, sempre tratados como filhinhos de papai, que nunca quebram, não falem e que sempre são ajudados pelos órgãos públicos, sejam tratados como todas as empresas do mundo, como adultos que se responsabilizam por seus atos.
Temos que parar de tratar os clubes com essa deferência que adquiriram sem nunca merecer. Essa de clubes sem fins lucrativos, mas que engordam bolsos de dirigentes, empresários, atletas, treinadores, etc., tem que acabar. Isso só fez sentido na época em que os clubes eram amadores ou sustentados por seus próprios sócios. Hoje, a receita de contribuição dos sócios do Vasco não consegue nem tapar o buraco do dente. Benefícios oferecidos a clubes quando os beneficiários da atividade que a instituição promove recebem rios de dinheiro não faz sentido. Infelizmente, o torcedor do Vasco não percebe isso e sempre que é chamado comparece contribuindo financeiramente com o que pode, às vezes em prejuízo de seu próprio sustento, sabendo que nada disso mudará os destinos atuais do clube. O sócio nunca pagará a dívida do Vasco. Só investidores têm poder de exigir dos dirigentes boas ações de governança e cobrar de seus administradores profissionais retribuição sobre o valor investido, valorizando suas ações e distribuindo dividendos. Se o futebol for bem gerido e os resultados acontecerem, o investimento terá sucesso. Se a administração não souber lidar com o produto, a empresa não irá para frente. Isso acontece com qualquer empresa. Afinal, o que você espera quando compra um produto? Que ele atenda a sua necessidade, sua expectativa, certo? Ninguém compra produto quebrado, deficiente, mal construído, seja lá o que for. Se for um bem material, você espera que possua a melhor qualidade que você possa exigir pelo valor que você está disposto a gastar. Se for bem de consumo imediato, tipo comida, ninguém se dispõe a gastar seu dinheirinho em troca de uma carne estragada, de um leite vencido, de uma fruta passada. Se for um serviço, ninguém entra num ônibus caindo de podre, num restaurante fedorento, num cinema pulguento, sabendo que pagará e terá um péssimo atendimento. Espero que o objetivo da Lei 14.193 de 2021 seja oferecer uma saída legal para instituições que não conseguem sair do buraco em que se meteram, sem o amparo governamental, e que os clubes que optem por esse projeto estejam cientes dos bônus e do ônus que terão que arcar. Que o torcedor do Vasco, acostumado a produtos de péssima qualidade, não se espante ou se desespere com a possível mudança e nem caia em contos do vigário de possíveis vendedores de sonhos que até o momento nunca conseguiram transformar suas promessas em realidade. Sociedade Anônima do Futebol é como um produto qualquer, com a diferença de que, se bem instalado e bem usado, pode render bons frutos, coisa que nenhum dos últimos dirigentes vascaínos conseguiu nos oferecer, utilizando as fórmulas administrativas tradicionais. Eu confio no poder que os participantes dessa aplicação terão sobre a administração que comandará o futebol do Vasco. Se nada der certo, o clube não deixará de existir e o futebol continuará a não dar bons resultados. Algumas diferenças do que vemos atualmente? Sofrer por antecipação é coisa com a qual estamos acostumados, mas faz bem. Então por que não sonhar e ter grandes esperanças? É isso. No próximo vídeo continuaremos a seguir os caminhos do Vasco e o que o Vasco tem feito no futebol enquanto não desenrola o processo para ingressar na SAF. O que podemos esperar do clube no início de 2022? Até o próximo encontro, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Saudações vascaínas.